Vamos a mais uma questão sobre primeira lei da termodinâmica, é a questão 47, que se encontra no capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, e essa questão está na 10ª edição. Diz o seguinte: quando um sistema passa do estado I para o estado F, seguindo a trajetória IAF da figura, Q é igual a 50 calorias e W igual a 20 calorias. Ao longo da trajetória IBF, Q é igual a 36 calorias. Quanto vale W ao longo da trajetória IBF? W aqui é o trabalho. Letra B, se o trabalho é igual a menos 13 calorias na trajetória de retorno FI, quanto vale Q, o calor, nessa trajetória? C, se a energia interna em I vale 10 calorias, qual é o valor da energia interna em F? Se a energia interna em B é 22 calorias, qual é o valor de Q na trajetória IB e na trajetória BF? Ok, então essa é uma questão em que a gente tem que calcular essencialmente trabalho, variação de energia interna e calor num sistema que pode ir de um ponto I a um ponto F por diferentes caminhos, como se percebe. Então vamos por partes, né? Eu vou começar anotando algumas informações aqui. Então, a primeira coisa, as informações dadas, é que eu tenho que, na trajetória IAF, eu tenho que o calor é de 50 calorias, enquanto que o trabalho é de 20 calorias. Já na trajetória IBF, eu tenho que o calor vale 36 calorias. E aí vem a letra A, a primeira pergunta: quanto vale o trabalho ao longo da trajetória IBF? Então, quanto vale o trabalho, IBF? Essa é a pergunta, a nossa primeira pergunta. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia interna de um sistema, ela tende a aumentar se a gente acrescentar energia ao sistema na forma de calor, e ela tende a diminuir se removermos energia do sistema na forma de trabalho realizado pelo sistema. E a forma de escrever essa lei é que a variação da energia interna de um sistema é dado por calor menos trabalho. Então, para responder a letra a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: na trajetória IAF, eu tenho que a variação da energia, certo? IAF vai ser o calor menos o trabalho nesse percurso, E isso foi dado. Ele diz que o calor é de 50 calorias na trajetória IAF, enquanto que o trabalho é de 20 calorias. Então, a variação da energia interna aqui é de 30 calorias, ok? Quando eu olho para a trajetória IBF, eu tenho, pela primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia em IBF, é igual ao calor, também IBF, menos o trabalho IBF. Aqui em cima, na variação da energia de IAF, eu deveria ter discriminado o calor por IAF e o trabalho também por IAF, ok? Pois bem, olhando aqui no percurso IBF, variação de energia é igual a calor menos trabalho. Veja que, nesse caso, eu posso dizer que, deixa eu marcar aqui, que a variação da energia interna do sistema, ela depende do estado final e inicial apenas. Então, nesse problema especificamente, se o sistema vai do estado I ao estado F pelo caminho IAF ou IBF, a variação da energia interna do sistema é a mesma. De modo que eu posso dizer que a variação da energia interna do sistema de I a F é igual à variação da energia de IBF. Por quê? Porque o estado inicial e final são idênticos, certo? Então, portanto, como eu já conheço, calculado aqui em cima, que pelo caminho IAF é 30 calorias, então eu também conheço a variação da energia no percurso IBF, ok? E aí, usando esse conhecimento, eu posso continuar aqui, Então, portanto, a variação da energia interna ao longo do percurso IBF é 30 calorias. O calor
no caminho IBF é dado no enunciado, vale 36 calorias, e o trabalho no percurso IBF eu posso calcular. Aqui respondendo a letra A. Portanto, né, o trabalho no percurso IBF, ele vale 6 calorias, ok? Então, é isso. Essa é a resposta da letra A, em que quanto vale o trabalho ao longo da trajetória IBF. E aí, seguimos com a letra B. Na letra B, ele diz, se o trabalho de retorno FI, então eu vou anotar aqui, o trabalho FI é igual a menos 13 calorias, certo? Isso é um dado da questão. Quanto vale... Não, então, se o trabalho é menos 13 calorias na trajetória de retorno FI, quanto vale Q nessa trajetória, né? Então, quanto vale Q FI? Essa é a pergunta. Ok? Então, novamente, para resolver a letra B, eu tenho o seguinte, eu tenho que, no primeiro momento, novamente, a variação de energia interna de um sistema depende do estado inicial e final. Se você inverte, né, no momento você vai de I para F, se você inverte e vai de F para I, então o que é que acontece com a variação da energia interna? Ela muda de sinal, é isso que acontece. Então a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que a variação da energia interna do sistema, certo? De F para I é igual a menos a variação da energia interna do sistema ao I de I para F. O fato é que eu já conheço a variação da energia interna do sistema de I para F. A variação da energia interna do sistema de I para F é igual à variação da energia interna do sistema I a F, que é igual à variação da energia interna do sistema I, B, F. Porque no final das contas, como eu disse para vocês, a variação da energia interna do sistema depende dos estados iniciais e finais, que em todos esses três casos que eu estou discutindo aqui, o estado inicial é I e o estado final é F, ok? Seja passando por A, por B ou indo diretamente de I para F. Portanto, a variação da energia interna de I para F é 30 calorias, ok? E aí, eu não preciso marcar isso agora, a variação, logo, vou colocar aqui um logo, a variação da energia interna de F para I vale menos 30 calorias. Isso aqui é importante para poder resolver essa questão. E aí, o que é que eu posso fazer aqui? Bom, deixa eu marcar em azul. Então, a variação da energia interna de F para I é igual ao calor de F para I, certo? Menos o trabalho de F para I. Bem, a variação de F para I é menos 30, como eu acabei de discutir. O calor é o que a gente quer calcular. E o trabalho é um trabalho negativo. Então, eu coloco menos, né? Menos o trabalho, ok? E isso dá um calor no processo de F para I, que dá um calor de... Fazendo essa conta aqui, ele passa negativo, né? O menos 13, então fica menos 30, menos 13, fica menos 43 calorias. E aí você tem a resposta da letra B dessa questão, ok?